aí, galerinha do 8º ano, professora Marcela voltando para fazer a correção da 4ª semana relativa ao PET 2 de História, tá? Para quem não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, dá um like aí, se inscrevam no canal, para que nós possamos, a cada dia mais, fazer as correções para ajudá-los nesse processo complicado de pandemia, de estudo online, e poder também ajudar os nossos colegas professores que estão atarefados também com muitas atividades, que muitos trabalham em outras escolas e tem muitas turmas, ok? Então vamos lá na correção do PET. Podem deixar seus comentários dizendo se gosta, se não gosta, o que eu posso mudar. Sou aberta a críticas, tá bom? Então vamos lá, gente. Semana de História, ó, tema rebeliões na América Portuguesa, daí é um lindo tucano que faz parte do nosso território, que é uma ave típica, né? Então vamos lá. Atividade 1. Em função do esgotamento do ouro em Minas Gerais, por quê, gente? Foi esgotando porque houve muita exploração. E consequente diminuição da arrecadação de impostos, né, para Portugal, pela coroa, metrópole, né? Portugal ameaçou proclamar a derrama, que consistia na cobrança de impostos de cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo português durante aquele ano, né? Que seria o 5º, né? Portugal acreditava que a diminuição desses impostos aí era fruto do contrabando praticado aqui mesmo, dentro do país, e não do esgotamento das minas. Tipo, essas minas não estão acabando, não. Tá tendo contrabando aí dentro e nós não estamos recebendo dinheiro. Assim, em 1788, a coroa decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira, ok? Então vamos lá. Conceito da derrama, gente. No Brasil, colônia, a derrama era um dispositivo fiscal relativo a imposto aplicado ao estado de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do 5º, tá? O 5º era a retenção de 20% do ouro em pó ou folhetas ou pepitas que eram direcionados diretamente à coroa portuguesa. Então, todo 20% aí era tudo mandado para Portugal e sua amiga Inglaterra também, né? Que se aproveitou muito do nosso ouro. A derrama correspondia à cobrança forçada desses quintos atrasados, ok? Então, vamos por 100 arroba, gente. Se formos medir por boi, parece que o boi tem uma arroba equivale a 15 quilos, né, de carne. Então, eu não sei se isso se aplica ao ouro. Se alguém souber aí, pode deixar nos comentários. Então, vamos lá, gente. A charge. A charge é uma crítica irônica, tá? A um determinado período, ou a um determinado tema. Então, vem aqui a derrama. O pessoal aqui tudo com medo, assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Um cinegrafista aqui que não existia na época, mas na charge pode. Aí o rapaz falando aqui, que diabo será isso, meu Deus do céu? Sei lá, mas se veio de Portugal, não é boa coisa. Essa é a charge para vocês analisarem. Vamos lá, gente. Com base em seus conhecimentos e analisando a imagem, responda as questões. A imagem satiriza o quê? Ironiza o quê? A cobrança do quê? Da derrama, feita por Portugal, ok? Como é apresentada a questão da derrama na imagem? Bem, a imagem da derrama, se vocês forem analisar, ela vem em forma de um homem do governo de Portugal, com cara de caveira. E isso traz o quê? Medo aos populares, medo desse imposto. É o medo do imposto, é ler as coisas por trás. O que a charge traz isso? A gente identificar uma coisa que está por trás ali, tá? A Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira, sim, alta classe. De que maneira a charge confirma essa ideia? Bem, a elite estava insatisfeita com a cobrança de altos impostos, que eram donos de mina, né? Aquelas coisas tinham, né? E a charge mostra o terror, né? O terror que essa cobrança trazia para o bolso deles. Então, era muito dinheiro e muito imposto que eles tinham que pagar para Portugal. Tudo bem? Bem, atividade 2, fragmento 1.
Há muitas controvérsias a respeito da verdadeira origem da bandeira dos Inconfidentes, tá? Segundo a informação, ela é a junção das ideias de vários dos Inconfidentes. O fundo branco teria sido proposto por Cláudio Manuel. O triângulo verde, sugerido por Tiradentes. E o lema latino Libertas quas será também, eu acho que é isso, gente, proposto por Alvarenga Peixoto. Devido ao alto grau de vigilância da corte portuguesa, isso quer dizer que a portuguesa estava de olho em quem estava conspirando contra ela. Em Minas Gerais, essa bandeira não chegou a ser feita. A sua confecção seria realizada após o início da Revolução. Lembre-se, a Inconfidência Mineira ela não foi às vias de fato, ela foi interrompida em seu processo, ok? Bem, aqui traz as duas bandeiras, que seria a primeira ideia lá dos Inconfidentes, e aqui a que vigora até hoje no estado de Minas Gerais, beleza? A verde, antiga, e a que adotou-se hoje, que é a bandeira de Minas. Fragmento 2, gente. A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo vermelho, atual, né? Sobre fundo branco, contornado pela expressão em latim libertas, quas será também. Lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade, ainda que tardia. Tem a ver com movimentos iluministas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, que estudamos. A atual bandeira do estado de Minas Gerais ela foi instituída pela Lei 2.793, de 8 de janeiro de 63, sancionada pelo então governador José de Magalhães Pinto. O triângulo remete à Santíssima Trindade, marcando aqui que vai ajudar vocês a responderem as perguntas. E foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento da Inconfidência, que buscava a libertação, movimento separatista da coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira queria se separar de Portugal, queria que a colônia fosse separada, que se separasse, tá? Já a frase em latim proposta para o Alvarenga Peixoto, outro Inconfidente, foi retirada de um versículo do poeta romano Virgílio, tá? Então vamos lá. Atividade 2. Agora responda as questões das atividades. Identifique as semelhanças e as diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Vamos lá, gente. Semelhança, gente, ambas têm um triângulo, não é verdade? E a frase, libertas, que será, quas será também. Eita, sou boa de latim, não. As cores se diferenciam, são diferenças. Uma é verde e a outra é vermelha. E ambas têm o fundo branco, ambas têm triângulo. A diferença aí, a semelhança seria o triângulo, só que as cores se diferenciam. Uma é verde e a outra é vermelha. E ambas têm o fundo branco. Então, a diferença aí seria as cores dos triângulos, ok? Segundo aqui, o termo em latim libertas quas será também, que significa liberdade, ainda que tardia, foi proposta por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do estado de Minas Gerais. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduzia os desejos do movimento? Gente, ideias da Revolução Francesa que acontecia no mesmo ano. Liberdade, igualdade, fraternidade, ideais iluministas. Eles eram altamente influenciados pelos ideais iluministas. Eles eram, em sua maioria, intelectuais, tá? Os líderes da Inconfidência Mineira. Ok? Guardem isso. De que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida? Bem, gente, o triângulo representa a Santíssima Trindade, vinda do cristianismo, que era a religião preponderante na época no Brasil. Dá uma Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então dá o triângulo. Era a influência do catolicismo nesse momento, ok? Vamos lá. A sentença de Tiradentes. Vou ler aqui, gente. Portanto, condena o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha, apelido, né? De Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, aqui com braço e pregação seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra de morte natural para sempre. Olha,
queriam extirpar ele do mundo. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, onde em um lugar mais público dela será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma e o seu corpo seja dividido em 4 partes, né? E pregado em postes pelos caminhos de Minas Gerais, no sítio de Varginha e das Cebolas, onde o réu teve suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declara o réu infame, seus filhos e netos, tendo-os os seus bens, aplicam para o fisco da Câmara Real, vão picar com os bens, vão pegar os bens que Tiradentes tinha, tá? Vão catar os bens dele. E a casa em que vivia em Vila Rica seja arrasada e salgada, para que nunca mais o chão se edifique e que não própria será avaliada e paga seu dono pelos bens confiscados, e no mesmo chão se levanta um padrão pelo qual se conserve, preste atenção, a memória deste Abel, ok? Olha que sentença pesada. Vamos lá, gente. A foto aí que vocês conhecem está no PET, tem muito a ver, né, com a imagem também de Cristo. Não se sabe se o Tiradentes era assim, tinha cabelos compridos, barbas, tá? Mas se fez essa relação aí com Jesus Cristo, porque depois, lá na frente, no período republicano, quando a República nasce efetivamente aqui no Brasil, em Marechal Deodoro, ele volta, o símbolo de Tiradentes volta como um herói nacional, ok? Vamos lá, perguntas da atividade 3. Essa atividade estava bem complexa, tá? Tinha que ter bastante interpretação de texto aí. O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo era real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do Inconfidente? Vamos lá, gente. 3 perguntas numa só aqui. Na sentença de Tiradentes, o Tiradentes é culpado pela conspiração contra a coroa e por isso ele foi morto. Ele foi culpado sozinho. O motivo não é real, pois houve outros conspiradores, gente, que não morreram, pois pertenciam à classe alta. Porque só Tiradentes foi levado à forca? Será que é porque ele tinha uma posição social inferior? A contradição pode ser vista, nessa parte do texto. Para que nunca mais no chão se edifique, a casa lá que derrubaram de Tiradentes, e não sendo própria, será avaliada e paga ao seu dono pelos bens confiscados. Sabe? Se ele não fosse dono da casa, o dono da casa ia receber, né, um valor por aquele bem confiscado, receber um dinheiro. E no mesmo chão se levante um padrão pelo qual, né, se conserve a memória deste abominável réu. Gente, se ele era abominável, se eles queriam derrubar a casa, que eles queriam que ele sumisse para sempre da lembrança das pessoas, por que eles iriam querer conservar a memória dele? Essa eu achei no texto que foi a contradição, ok? Podemos discutir isso outra vez, mas para mim essa é a resposta correta, tá ok? Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Com essa atitude, a coroa legitimava, tornava certo, seria certo o crime praticado contra Tiradentes. Segundo o livro 5 das Ordenações Filipinas, tá? Que autorizava a pena de morte, onde estava escrito que a morte natural para sempre, opa, meu Deus, eu sempre... É o quê? Morte natural para sempre. Além de enforcado, o cadáver ficava exposto até que apodrecesse na forca. Certifico que o réu Joaquim da Silva Xavier foi levado ao lugar da forca, levantada no campo de São Domingos, e nela padeceu morte natural. E lhe foi cortada a cabeça e o corpo dividido em 4 partes. Eu entendo que essa seja a questão da morte natural. Era possível, no livro das Ordenações Filipinas, que autorizava a pena de morte. Então, se autorizava, era natural, podia se fazer, ok? O que você observa na imagem? Gente, olha só. Um ser humano penalizado com uma morte severa,
por conspirar contra a coroa portuguesa, tá? Seria uma resposta adequada. A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele com a morte de Jesus. Falamos sobre isso. Qual a intenção nessa aproximação, gente? Ó, essa imagem de Tiradentes morto daquela forma reforçou a aproximação entre, né, o martírio do defensor da liberdade aqui do Brasil, Tiradentes, com a paixão de Cristo, né? A forma que Cristo foi morto. Não são iguais, mas para Cristo foi crucificado, ele está ali na forca ali com a cabeça esquartejado. Então, nos lembra, tem uma relação, ok? Qual a finalidade da coroa? Aqui tá faltando um O, tá? Coroa em aplicar uma pena tão severa. Por que eles quiseram aplicar essa pena tão cruel a Tiradentes? Mostrar o crime de lesa pátria que existia. Destinada ao quê, gente? Destinada a provocar pavor. Expressão castigo exemplar. Aplicada a penas excessivamente cruéis contra crimes cometidos contra o rei e o Estado. Então, entendam, aquela pena dele foi para mostrar para as pessoas, olha o que acontece com quem conspira contra a coroa portuguesa. Então, você ia ficar com medo. Bem, gente, eu não vou fazer nada que, olha, se eu for descoberto, esse será o meu fim. Ok? Legitimava isso daí. Finalidade da coroa era gerar terror, pavor. E o Tiradentes foi a vítima. Atividade 4. Aqui são os líderes, gente, da Conjuração Baiana. Ambas são revoltas separatistas, a gente estudou no PET da terceira semana. Então, ao longo você estudou ao longo da realização dessas atividades, muitas diferenças e também semelhanças, né? Diferenças e semelhanças marcaram os movimentos separatistas ocorridos na Bahia e em Minas Gerais. Abaixo, né, no próximo lado, nesse caso aí, temos a imagem da Conjuração Baiana e depois eu vou mostrar uma da Conjuração Mineira para vocês. Você tem que fazer uma relação entre as duas. Traz os líderes da Conjuração Baiana aqui e a outra traz os líderes do movimento separatista em Minas. Eu não peguei a imagem que está aí no PET, que eram várias, aí resolvi pegar uma só com relação à Confidência Mineira. Viram aqui da Conjuração Baiana? Vamos lá na Confidência Mineira. Olha a diferença, ó. Homens brancos, bem vestidos, sentados aqui, ó, fazendo aqui, ó, a ideia da bandeira verde, ok? Vamos lá nas respostas. Observando aquela primeira imagem, como estão retratados os líderes do movimento na Bahia, gente? Aqui. De maneira simples, eram líderes de baixa classe social, ok? Aqui já havia uma desigualdade. Analisando essa imagem 2 aqui, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira? Homens bem vestidos, que faziam parte de uma classe rica e intelectual, beleza, gente? A que grupo pertencem os líderes da Conjuração Baiana, gente? Como esse grupo está representado nessa imagem? Grupos de alfaiates, soldados, homens pobres e de cor, sem prestígio social, ok? Não tinham prestígio social. Classe baixa. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? Beleza? Aqui. Como esse grupo está representado na imagem? Ó, intelectuais, religiosos, militares, fazendeiros. Representam um movimento de conspiração mais elitista, beleza? Classe alta. De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Gente, a origem social determinou os rumos de cada movimento. Ambos saíram vencedores, tá, gente? Na Conjuração Baiana, seus líderes foram mortos. Na Conjuração Mineira, só o Tiradentes foi punido, foi morto. Os outros escaparam por pertencer à classe social mais alta aqui em Minas,
da sociedade, da época. Isso demonstra o quê? Um imenso preconceito e desigualdade, porque os da Conjuração Baiana lá foram todos mortos, ok? E da Conjuração Mineira, só o Tiradentes. Chegamos ao final, eu achei... Foi bastante conteúdo, tentei ser mais rápida possível, as respostas estão aí. Espero que vocês tenham conseguido chegar perto das respostas. E foi algumas aí, eu interpretei e achei que fossem as respostas mais coerentes. Se estiver errada, podem me deixar alguns comentários aí. Mais uma vez, se inscrevam se puder e dê um like. E a frase da semana: você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Beleza, gente? Vamos tentar levar esse PET até o final, porque são horas que vão contar para vocês avançarem de série, ok? Um beijo para vocês, oitavo ano. Fiquem com Deus. Até a próxima.